Fala galera, episódio novo do Fala Papito na área. Se você não segue a gente no Instagram, tá na hora de seguir. Se inscreve no canal do YouTube, dá essa força lá. Assiste pelo Spotify ou qualquer outro streaming de áudio, também vale a inscrição. Então, já que a gente tá aqui, vamos para mais um Fala Papito! Fala, papito! Fala, papito! Fala, papito! Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Papito. E hoje a gente tem 3 pessoas aqui que vivem e trabalham com aquilo que a gente mais defende aqui no programa: o cuidado, a escuta e o amor pelas crianças. Não é fácil ser pai, mãe ou profissional que acolhe crianças atípicas. É uma jornada intensa, cheia de dúvidas, força e muitas vezes de fé. Por isso, esse episódio é um abraço coletivo em quem sente na pele essa diferença. E ainda assim, escolhe todos os dias caminhar com coragem e entrega. Hoje, a gente conversa sobre o que é cuidar de uma criança atípica com quem vive isso na prática. Muitas vezes na vida profissional, mas também em casa. Hoje eu estou aqui com Claudinho, Vitor e Mila. Sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Eu acho que a gente vai ter um programa onde a gente vai trazer muita história, muito trabalho, mas também muita emoção e muito coração no que a gente vai conversar aqui hoje. E aí eu queria que vocês começassem primeiro a se apresentar. E aí, aquela apresentação. Vamos lá. Claudinho, quem é Claudinho hoje? Eu sou Cláudio Cavalcante, eu sou empresário e professor de educação física, casado com Mariana e pai de 2 filhos maravilhosos, Joaquim, de 5 anos, e Edu, de 2 anos. Recentemente, quando Edu nasceu, fui presenteado, como o Deco estava falando aqui, em saber que ele nasceu com a trissomia do cromossomo 21, No começo deu uma sacudida, uma estremecida, porque a gente não soube pela gestação. Foi uma surpresa, mas que hoje eu posso falar que a entrega é muito grande da gente e todo dia eu aprendo com ele. Por coincidência, eu já trabalho com esse público autista, de crianças autistas, crianças atípicas, há mais de 10 anos. Para mim, eu acredito que Deus tem um propósito para cada um, que ele deixa tudo preparado, ele não faz nada por acaso. E eu acho que no começo foi surpresa, mas depois eu percebi que era para mim mesmo. Eu acho que ele veio para eu mostrar para todo mundo que a presença paterna, a presença do pai, da família, faz total diferença na vida da criança. Hoje em dia, eu também trabalho no RC2, Eu tenho um centro de treinamento que também tem diversas modalidades. Lá a gente tem piscina, que tem psicomotricidade aquática, tem natação infantil, a gente tem uma quadra que tem beach tênis, futevôlei, trabalha com funcional adulto, infantil, balé, ou seja, a gente tem um centro de treinamento que é para a família, não só para o adulto. Isso é uma proposta bem interessante que a gente já vem desenvolvendo esse projeto há 9 anos. E eu sou muito feliz de ter conseguido chegar, como profissional de educação física e agora como empresário, e agradeço a oportunidade de estar aqui com você e para conversar um pouco dessa paternidade atípica, contar um pouco da história de Edu e ao longo desses quase 3 anos de vida dele. E tanto a paternidade quanto a profissão, que terminaram se convergindo. Isso. Ele é uma criança saudável, graças a Deus ele veio sem problema cardíaco, que é muito comum. Ele foi uma criança que mamou, ele foi uma criança que conseguiu cumprir todos os marcos de desenvolvimento motor. Ele foi uma criança muito estimulada desde os 4 meses que ele faz as aulas dele de natação, desde 2 meses que ele faz fisioterapia. Ele tem esse acompanhamento. Eu tenho certeza que o lance da estimulação precoce é que faz toda a diferença na vida dessas crianças, principalmente as crianças com trissomia, Eles são mais molinhos, são hipotônicos, e assim, a gente não dá moleza para Edu nesse lance motor, que faz total diferença. A gente percebe que, como ele conseguiu atingir todos os marcos de desenvolvimento, ele já consegue falar algumas palavras, a gente percebe que ele tem um desenvolvimento bacana dentro da trissomia, e isso é que eu tento mostrar nas minhas redes sociais, mostrando para os pais, para as mães de crianças que têm
tem 21, crianças que têm autismo. A gente tem que perseverar, a gente tem que lutar todo dia é um desafio, todo dia a gente aprende com ele. E assim, a gente pensa numa perspectiva do dia, eu quero que esse dia seja bom, então eu vou fazer esse dia bom. Eu não estou pensando em Edu com 18 anos, 20 anos, eu estou pensando nele agora, o que é que eu posso fazer para ele hoje, que ele tenha um dia bom, que ele renda no dia dele. Essa é a correria da gente, minha e de Mari, né? Vou fazer uma pergunta de leigo agora. O que é ser hipotônico? Ser hipotônico é uma criança que tem menos tônus muscular. É uma criança mais molinha, eu quis dizer isso. Beleza. É uma criança que a contração muscular não é tão efetiva como uma criança, vamos dizer, típica, entendeu? Ele tem mais dificuldade do desenvolvimento motor, ele vai atrasar um pouco ao lance do engatinhar, ao lance do rastejar, entendeu? Porque o tônus muscular é um tônus mais baixo. Bom, muito obrigado. A gente já volta a falar sobre a tua história. Mirla, me conta um pouquinho de você. Quem é Mirla hoje? Obrigada primeiramente, né? Meu nome é Mirla Loureiro, sou psicóloga, casada, mãe de Emanuel, 14 anos, e Mariana, 7 anos. Formada pela Unifafiri em psicologia, pós-graduanda pela PUC São Paulo em análise do comportamento aplicada ao autismo. Também pós-graduanda em psicopedagogia e neuropsicopedagogia pelo Exuda. Tá bom. Resumi um currículo. Vai brincando. Vitor Eustáquio, por favor, se apresente. Boa noite. Boa noite. Eu vou chamar ele para apresentar o telejornal da gente aqui. Eu quero saber quem é você hoje. Hoje, pronto, vamos lá. A introdutória básica. Muito obrigado, Decão, pelo convite. Fico muito feliz mesmo. Claudinho, bacana. Vi lá, legal. Vamos fazer um bate-papo aqui bem interessante. Bom, cara, hoje eu sou um pai muito feliz e sortudo, pra te falar a verdade, tá? Eu trabalho com autismo, né? Tem mais ou menos 25 anos que eu trabalho com autismo. E a minha trajetória tem algumas correlações com o que o Claudinho colocou, né? Então, eu descobri, mais velho, que eu tenho TDAH, tá? E no decorrer do tempo aqui vocês vão perceber algumas coisas e eu vou contar alguns relatos, né? Só para ratificar aqui o que eu tô falando do meu diagnóstico. Tenho um filho, tenho 3 filhos, né? Tenho um Luca, 12 anos, fazer 13 agora, com TDAH combinado, tá? Tenho o Cadu, 8 anos. E agora a Laurinha, 3 meses. Pô, depois de velho, começar tudo de novo. Vou fazer 46 anos, depois de velho, tudo de novo. Agora tem a princesa Laurinha. O bom disso é que eu tenho 10 anos para ter filho ainda. Aline, fica a dica. Muito legal. E é diferente agora, porque depois que você tem uma certa idade, você tem um comportamento assistido com seu filho um pouco diferente, né? No caso, com a Laurinha. E eu tô curtindo muito isso, tá? Eu tenho uma clínica especializada no atendimento com autismo aqui no estado, tá? Chama a Clínica Somar, né? A clínica já existe há 20 anos. Cara, e hoje eu sou um pai feliz, né? E com o tempo, no decorrer aqui da nossa conversa, eu vou falar um pouquinho também sobre o meu TDAH, que tem toda a relação com meu filho, com o meu trabalho, enfim. Bom, sobre o TDAH, eu acho que a gente vai se identificar em algumas coisas. E a outra coisa que eu acho que é legal é que, assim, o que tu falaste aí sobre... Eu acho que se tu olhar para teu primeiro filho e agora para Laurinha, tu vai perceber que a tua paternidade, provavelmente, ela foi, vou dizer, até evoluindo. Até como você falou aí, você disse, cara, eu vejo hoje de uma forma diferente, né? O Fala Papito, inclusive, ele começa... A ideia do Fala Papito não foi minha. A ideia do Fala Papito foi do meu cunhado que... Na segunda gravidez, junto com a minha irmã, ele fez, cara, eu hoje vivo uma paternidade, mesmo que ainda durante a gravidez, muito diferente do que eu tive no meu primeiro casamento com o meu primeiro filho. E a gente precisa falar sobre isso. Eu disse, cara, mas eu já falo sobre isso, mas vamos falar. Aí foi quando surgiu o podcast, né? Então é engraçado, porque todo mundo acha que o podcast é minha ideia e não foi a ideia de Eduardo Brandão. Obrigado, Eduardo, por ter criado tudo isso, pensado nisso. E a gente começou junto e hoje ele está com outros projetos e a gente está se ajudando nisso aqui. Mas deixa eu aproveitar, então. Eu vou inverter a ordem agora e continuar com o Vitor. Mas, Vitor, o que é que te fez chegar hoje aqui? Quem é o Vitor lá Vitor criança, que tem uma história que vai se construindo e entende que precisa fazer parte disso? Perfeito, Deco. Veja, eu não tive uma infância... Não é pra chorar,
Mas eu não tive uma infância tão Não precisa bacana. entrar nos detalhes também claro, eu que tive uma você infância tão bacana, não sinta né? bem. Eu não tive uma infância tão bacana porque eu tive muita dificuldade educacional falando, né? Eu vim de uma família muito pobre. Então, sempre, não por conta da condição financeira, mas eu sempre estudei em escola pública. Eu sempre fui muito danado na escola, Deco. Muito, muito, muito danado. Algumas pessoas já sabem o que eu vou falar, porque oportunamente quando eu dou palestra sobre autismo, quando eu falo sobre autismo, meu time, minha equipe, sabe, né? Então, eu já reprovei 3 anos. Eu sou repetente, né? Eu fui expulso de 3 escolas, né? E, de alguma maneira, isso não faz muito sentido, né? Começou a fazer sentido depois de um diagnóstico tardio. Então, o meu diagnóstico tardio, ele veio com um TDAH, mas que, na verdade, né, eu vejo que eu não tinha TDAH, eu tinha dislexia. Então, quando você tem um sujeito, você tem uma pessoa com dislexia, e naturalmente você tem uma dificuldade enorme de codificação de letras, de leituras e aí por diante, você vai acumulando alguns atrasos no seu desenvolvimento que, tardiamente, como foi o meu caso, você tem um diagnóstico errôneo de TDAH. Tá, então, eu tive dislexia. Mas eu falo que fui um sobrevivente, né? Eu tenho que fazer 46 anos, eu fui um sobrevivente, consegui vencer e começar a gostar de estudar depois de velho, Deco. Mais um recorte aqui desse meu comportamento verbal. Eu tenho uma irmã que tem um atraso no desenvolvimento, né? Então, ela sempre, na época, estudou em salas especiais. Antigamente tinha isso, hoje não tem mais, né? Então, a minha irmã estudou em salas especiais, né? E é engraçado que na escola pública, minha mãe fazia o seguinte, você falou, olha, Vitor, cuide da sua irmã. Olha que interessante. Né? Então, a sala especial, o que é uma sala especial? Então, é uma sala, tá? Isso não é inclusão, é uma sala que fica no ambiente educacional, onde você coloca no mesmo ambiente pessoas com atraso no desenvolvimento, autismo, quem tem paralisia cerebral, síndrome de Down, enfim, quem não, nesse momento, completou o desenvolvimento do marco do desenvolvimento mesmo acadêmico, sobretudo. Tá? Então, você enquadra então numa sala especial. Isso foi bom, não tem mais. Então, o que acontece? Eu lembro muito bem que nessa sala especial tinha uma menina com paralisia cerebral. Né? E quem sabe, e quem tem paralisia cerebral, muitas vezes tem muitos movimentos involuntários corporais, né? E para uma criança que chamava muito a minha atenção. Então, quando eu deixava minha irmã na sala e tinha que ir para minha, eu ficava com medo. E ficava olhando, brechando na porta da sala de aula com medo da menina. E isso aí eu com, sei lá, 10, 9 anos, 8, 9, 10, 11, 10, bem novinho, né? E isso foi percebido depois, quando minha mãe foi chamada na escola e falou, olha, por que o Vitor não tá indo na escola? Por que o Vitor tá faltando na aula? E eu não tava faltando, eu ficava escondido, olhando minha irmã ali, brechando na porta e não ia pra minha aula. Tá? Então, a desinformação, seja até mesmo de papai e mamãe e, naturalmente, da estrutura escolar, isso causa um transtorno, causa um atraso bem significativo. Pois bem, então, desde a minha primeira infância, eu me envolvi muito com educação especial. Tá? Então, Vitor, foi exatamente por isso que você se envolveu com o autismo? Não, isso colaborou, não somente isso, mas isso colaborou muito. Eu saí de casa com 17 anos de idade, mais ou menos, né? Fui morar rebelde sem causa, E aí trabalhei muitas coisas, com garçom, nossa, muita coisa mesmo. E eu morava perto de uma associação em São Paulo, chama AMA, Associação dos Amigos dos Autistas. E ali foi a minha primeira escola. Então, meu grande amigo trabalhava nessa associação como parte administrativa e abriu uma vaga para trabalhar nessa associação. Eu já trabalhava à noite, que eu tinha que pagar meu aluguel, coisa e tal. Na noite, no caso, como garçom. Né? E aí, Vitor, aí esse meu amigo falou, olha, tem aqui uma vaga que você se interessa? Eu falei, me interesso. E aí fiz a seleção e passei. Então, aí começou minha vida com autismo. Com 18 anos, 19 anos, mais ou menos. A partir daí comecei a gostar de estudar. Depois de velho, comecei a gostar de estudar. Né? Então me formei velho, né? Enfim. Não tive naturalmente uma vida fácil, porque eu entrei inicialmente numa intervenção sem muita base acadêmica, então fui vencendo isso, fui estudando. Enfim, depois me casei, e aí tive meus filhos, como eu coloquei na introdutória, e meu filho com TDAH. Né? Então, esse meu recorte histórico que eu coloquei da minha história me ajudou muito a entender o meu filho também. Né? E, claro, me levou a fortalecer o meu interesse dentro do autismo. Então, as coisas teve uma colinha ali muito bem alinhada, né? Que foi favorecer. Não foi somente por conta de uma condição, e sim uma junção de fatores da minha vida, entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu fala que teu filho teve TDAH e tu era um cara muito danado na escola, com dislexia, etc. Em algum momento, tu chegaste a perceber traços teus nele, ou o contrário,
perceber traços dele em você? Tu chegou a perceber isso, que vocês de alguma forma se pareciam e você se identificava naquilo? Ou disse, caramba, se eu tivesse... Alguém percebesse isso naquela época, talvez minha vida tivesse sido diferente? Totalmente, Deco. Mas, respondendo rápido a sua pergunta, muito rapidamente eu percebi que meu filho já tinha né, algum atraso no desenvolvimento. Né? A minha ex-esposa, ela é psicóloga, inclusive minha sócia na clínica, e a gente começou a perceber isso. Quando se fala em TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, tá? O diagnóstico ele acontece a partir dos próximos 5 anos de idade. O neurologista, o psiquiatra, ele vai dar um diagnóstico ali próximo dos 5 anos de idade. Então, você tem uns 5 anos de desenvolvimento ali para aquelas características, de alguma maneira, fazer sentido. Tá? E foi o que aconteceu. Então, quando eu levei, quando levamos o nosso filho para o médico, e aí falou, tem TDAH. Eu falei, caramba. E isso ajudou muito. E no olhar, eu já percebia no olhar do meu filho que ele tinha TDAH. E tem um olhar diferente, a gente consegue perceber isso. Então, sim, eu via muitos dos comportamentos do meu filho, coisas que eu tinha lá atrás. Só que meu filho teve sorte, né? Então, ele nasceu numa família que entende sobre desenvolvimento. E por muito tempo ele fez tratamento, intervenção na minha clínica. Né? E, enfim, isso ajuda bastante. Muito, muito. Então, hoje ele não vai sofrer o quanto eu sofri. Faz todo sentido, né, Deco? Ele não vai sofrer. Perfeito. Pela base educacional, simples assim. Né? Então ele vai ter um apoio, caso que eu não tive. E não é porque esse apoio que eu não tive, não é porque pai e mãe são ruins. Não, né? Eu tô falando de 40 e poucos anos, de 20 e poucos anos, né? Então não tinha aquela informação que tem hoje muito bem alinhado, não só dentro de casa, mas rua. Você vai na escola, você tem um especialista dentro da escola para tomar conta do autista, né? Então hoje é muito mais bem informado, no entanto, claro que não chega na condição que gostaríamos enquanto profissional. Claro. Ok, mas hoje a informação é outra, tá? Então tudo meio que colaborou ali e acho que eu vou ajudar o futuro do meu filho. Eu te perguntei isso porque eu achei engraçado que eu vejo hoje... Maria, minha filha, tem 5 anos, né? E eu vejo muita coisa nela que eu faço, caramba, eu era assim, velho, assim, sabe, eu me vejo nela. E eu faço, cara, não posso deixar que ela, talvez, viva do mesmo jeito. Porque, assim, como você falou, eu digo muito isso, eu sobrevivi. Né, assim, puta, né? Eu fui um cara muito mais tranquilo na escola do que você. Fui. Mas eu digo, cara, se eu tivesse um acompanhamento melhor, cara, eu podia ter desenvolvido outras habilidades, sabe, assim, eu podia ter sido um cara melhor, sabe, assim, melhor preparado pra vida. Mas que bom que deu certo, né? Então, assim, pra mim a escola foi super fácil e a faculdade, caramba, eu não queria, eu odiava a faculdade, velho. Eu fiz porque eu tinha que fazer. Mas eu não via necessidade naquilo, entendeu? Então, assim, é muito engraçado, porque você começa a ser seletivo também, né? Sim. Então, mas é muito bom isso. Eu acho que a gente tá vivendo uma geração, e aí, isso aqui que a gente tá vivendo aqui agora, comprova isso, que são pessoas. E é claro que quanto mais a gente falar sobre, né, dar voz a isso, a gente vai ter mais pessoas preparadas. É o que a gente tava conversando um pouco antes aqui sobre os projetos que virão, que a gente quer trabalhar essa educação parental para que a gente consiga, sim, ter mais pais, mães e cuidadores percebendo as crianças para que elas não precisem, né, sofrer para que elas sejam ajudadas ou recebam o tratamento devido. Que bom. Obrigado e valeu aí por partilhar a história. Boa, Deco. Que bom. Mila, e você, para chegar até hoje aqui, até essa escolha de querer trabalhar com crianças, com pessoas autistas, como é que foi esse processo? Minha história é interessante, porque É interessante, entrei na eu gosto disso, gosto de histórias interessantes. Eu entrei na psicologia já dizendo assim, o que eu não quero. Então eu disse, Tá. eu não quero trabalhar com criança e não quero trabalhar com autismo. Então já entrei assim. Entrou com a negativa já. E aí eu falava, não, eu quero trabalhar com luto, cuidados paliativos, é tanto que eu já entrei na faculdade de psicologia estudando bastante sobre esses temas, né, essas temáticas que eu gostava muito. E aí, no meio da faculdade, logo após a pandemia, assim, eu estava terminando o 7º período, surgiu um projeto social que já tinha na faculdade Fafili, Ser com Filho, que acolhe crianças de baixa renda e seus pais. Eu fiz, tá bom, já que eu não quero ir com crianças, né, trabalhar com crianças autistas, eu vou atender os pais.
Então, eu comecei a intervenção na psicoterapia clínica em grupo, atendendo os pais dessas crianças. E era assim, foi uma experiência fantástica. E aí foi meu primeiro contato com o autismo, foi com os pais. Então, eu fazia orientação parental e atendia enquanto psicóloga clínica ali. E aí, um desses dias de atendimento, a mãe precisava ser atendida particular para uma psicóloga e pediu para ficar com as crianças. Eram 2 crianças. E aí, puxa, bem que eu podia, né, experienciar isso aí. Me permiti. E aí foi quando eu comecei no projeto também atendendo as crianças. E daí não parei mais. Aí eu já fui para Morro da Conceição, depois eu passei para as residências, aí entrei nas clínicas, entrei na clínica Matê Clínica, aí cheguei no carro de coordenação e foi indo e até hoje. Isso, praticamente, o resumo é essa da história. O que não era, foi, né? Quando eu comecei a trabalhar, olha só que interessante. Quando eu comecei a trabalhar com autismo, né, mesmo tendo aquela veia dentro de casa, de educação especial, e aí essa oportunidade de trabalhar na associação, fui direcionado para um sítio, que a associação tem um sítio, que fica em Parelheiros, no interior de São Paulo, e lá eles atendem os adultos autistas, tá? E eu tive aquela formação básica para o ambiente, para o que se propõe naquela situação, mas só que eu não tinha ainda a prática, né? Uma rápida formação ali. E aquilo me assustou muito. Muito jovem, eu não gostava de trabalhar com autismo, eu tinha medo, porque eu não tinha formação adequada, em pouco tempo, né? Eu lembro que tinha um rapaz lá, um autista mais adulto, ele corria atrás de mim e eu corria. Tá? Esperado. Mas era um comportamento que eu não deveria ter, porque esse meu comportamento de correr é reforçador pro rapaz, mas eu não sabia disso. Claro. Então eu tinha medo e corria. Então toda vez que eu chegava, o rapazinho corria atrás de mim e eu corria. Tá? A desinformação, né? Aquele, a falta de conhecimento. Isso, Milena, exatamente. Né? E veja, por uns 3, 4 meses, eu não queria ir mais para a associação, porque também eu não estudava. Uhum. Tá? Lembre-se que eu estava lá há muito pouco tempo, eu não estudava. Então, eu lembro muito bem, acho que contei só uma vez só isso, uma vez só eu contei isso. Eu lembro que na hora do almoço, eu ia para uma salinha, que era uma sala cheia de livros, eu ia para me esconder. Eu ficava ali escondido. Cadê o Vitor? Eu era o fujão, porque eu tinha medo, né? Eu não conseguia entender aquilo. Uhum. E aí, certo tempo, Deco, eu peguei um livro assim na prateleira, que eu ficava num quartinho escondido lá, matando o horário, com medo. Eu peguei um livrinho e comecei a folhear. Inclusive esse livro, que até quem tinha escrito, acho que era a 2ª edição, Entendendo sobre Autismo, que foi a Ana Maria, uma das fundadoras da associação. Eu comecei a ler, né, aquele livrinho. E quando eu comecei a ler, eu comecei a entender, naquele momento, alguns comportamentos. Eu falei, será que o João ele faz isso comigo por conta disso? Caramba, esse comportamento parece da Maria. Nossa, esse comportamento estereotipado, será que tem alguma correlação com alguma hipersensibilidade auditiva? Eu comecei, naquele rápido momento ali, escondido para fuga, eu comecei a entender, eu já estava 3 meses, comecei a entender um pouquinho alguns comportamentos autísticos, né? E virou a chavinha do não gostar, medo, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nessa descoberta... Jovem, virou a chave de ficar apaixonado. Olha que coisa, que sorte que eu tive de permanecer por 3 meses não gostando da associação lá, dos autistas adultos que eu trabalhava lá, e pegar aquele livro assim, ai meu Deus, deixa eu matar mais meu tempo aqui, e começar a ler o livro. Então veja, eu acho que a pessoa precisa se oportunizar, mesmo, academicamente falando. Como você me colocou, eu vou, mas eu não quero trabalhar com autismo. Você teve uma oportunidade, foi picada. Eu falei, nossa, isso aqui é minha vida hoje, então é sua vida hoje. E eu só lembrei desse, né, fiz esse parênteses porque me veio a lembrança agora quando a Miriam falou que ela entrou não querendo trabalhar com autismo. Então eu entrei na associação por conta de complementação de renda, muito jovem, 18 anos de idade, né? E aquilo se tornou minha vida. Então eu trabalho há 25, 26 anos com autismo. Seja lá se foi por sorte, por destino ou foi Deus, mas segurou o tempo necessário para que você entendesse que era o seu propósito de vida, né, velho? Sim. Aí, aproveitando isso, eu já ia perguntar para Mila. Mas Mila, o que é que foi realmente, assim, o gatilho, esse que mudou o teu mindset para dizer, cara, teve a vivência lá, mas assim, aconteceu alguma coisa, foi alguma descoberta, um conceito, o que é que foi isso? Assim, eu vou falar o que veio aqui, né? Uma questão bem fenomenológica. Eu acredito que assim que eu entrei a trabalhar, comecei a trabalhar, eu precisei buscar conhecimento. E aí, eu estava numa pós-graduação nesse momento, e o professor de neuro falou sobre floor time. Vocês conhecem de floor time? Conheço. Vou ver o que é isso. Era aqui em Recife, fui fazer. E aí eu fiz essa formação e eu precisava fazer um atendimento supervisionado. É uma formação bem rígida. E ali
foi quando eu entendi como estar com o outro que é tão diferente de mim. Porque essa questão do medo que tu fala, me vinha também assim, como é que é estar com uma criança atípica quando não se conhece nada sobre ser atípico? Então, existia essa insegurança, né? E, através dessa formação, eu comecei a estudar sobre as questões sensoriais. E o D4 Time, ele é muito bacana porque ensina muito. Exato, né? Ele ensina o trabalho que é aquele... Por exemplo, eu não sabia as expressões, né? A gente precisa botar muito gesto, e aí, ou muito ou pouco, né? Como chegar nessa criança com um tom mais alto, mais baixo. Então, ele me ensinou a fazer adaptações do ambiente. Ensinou que eu precisava também me adaptar enquanto terapeuta. Então, foi o meu ponto de partida e que me deu segurança. E disse assim, rapaz, agora eu acho que eu tô indo no caminho certo. Porque agora eu entendi como eu chegar com respeito àquele indivíduo, porque eu entendi que é uma coisa... Quando eu comecei a entender a questão tátil, a questão olfativa, a questão gustativa, das sensibilidades sensoriais, eu entendi como eu conseguiria chegar e ter engajamento do outro, porque é muito isso, a questão do respeito. Então, foi nesse momento, sabe? Quando eu estudei, fiz a formação e entendi como chegar. Porque eu estava sem saber como fazer esse encontro dar certo. Já que é tão diferente, né? Assim. Claro, claro. É totalmente compreensível, inclusive, porque eu acho que assim, ninguém nasce preparado e assim, talvez algumas pessoas vão se preparando ao longo do tempo, mas em determinado momento, de forma repentina, você entra naquele meio, ou você se prepara, Exato. ou você não vai conseguir Bem isso. viver, né? Assim, você não vai conseguir dar conta, né? Não, porque assim, se você não tem preparo, você não vai conseguir dar conta tecnicamente, sabe? Exige realmente um conhecimento técnico, né? O profissional que trabalha com autismo é um profissional que precisa estar constantemente estudando, se aperfeiçoando, não se limitando a um saber. Porque tem sempre novidades, né? É tão amplo, né? Até minha supervisora falou, você precisa até fazer um nicho do que você precisa estudar, porque é tão amplo que você não vai dar conta de tudo. Você não vai dar conta. Mas eu vivo estudando e foi realmente através desse início, dessa formação inicial, que eu acho que foi a base para mim, eu acho, enquanto profissional. Todo o resto, aba, tudo veio depois. Mas a minha base de saber como brincar, como me relacionar, não foi o aba que me ensinou, foi o Floor Time que me ensinou, entendeu? Que foi a primeira formação que eu fiz. Aí eu disse, por aí, tá dando certo. Quando eu vi evoluções, quando eu vi o engajamento, quando eu vi as famílias felizes pelos resultados, e eu, né, enquanto profissional. A gente vê a evolução e fica muito grata. É isso. Não, mas é isso. Acho que ver o resultado talvez seja o mais importante para que a gente continue também, né? Porque se começa e não vê o resultado, aí também a gente pensa, será que eu tô no caminho certo? Nossa. Né? Sair da sessão e falar assim, nossa, é isso mesmo. Sabe? De se arrepiar, de falar, nossa, eu tô no caminho certo. Uma das profissões, assim, que, assim, naturalmente acaba admirando todas as profissões, mas uma delas que eu admiro bastante, mas é a parte do educador físico. E esse trabalho que você faz, quando os meninos, eles saem, por exemplo, de um estímulo motor aquático, é outro nível de atenção. É outro nível de atenção. Vou contar um pouco Isso. de algumas histórias que... Então, Claudinho, conta pra gente aí. Formação em educação física. Isso. E aí tu começa a dar aula. Como é que é a tua história para chegar nessa psicomotricidade como foco principal? E tu comentaste uma hora comigo que chegou, em algum momento tu percebeste que a maior parte dos teus alunos eram crianças. São os queridinhos das clínicas. crianças. Essa galera são os queridinhos, não? São os mais amados na clínica. Meu Deus, mais amados são eles. É porque quando a gente fala de corpo, fala de movimento, é uma parte interessante para a criança, entendeu? É mais interessante do que uma sessão de fono, entendeu? Ele curte, né? E assim, é muito interessante minha história, como é que eu cheguei para dar aula para uma criança autista. Eles têm 12 anos, por coincidência o nome dessa criança é Joaquim, é o mesmo nome do meu filho, coincidência danada, o nome do meu primeiro filho. E era um casal que eu dava aula de personal. E eu tinha uma certa afinidade com eles, a gente se dava bem. E ele chegou para mim, Joaquim, filho dele na época tinha na faixa de 7 anos, mais ou menos. Chegou para mim e disse, a neurologista pediu para ele fazer alguma atividade física. Naquela época não existia nem esse trabalho de psicomotricidade, não existia. Ele precisa fazer alguma atividade física. Tu acha que dá para fazer esse treino que tu faz com a gente, de trabalho de movimento, trabalho funcional, essa partezinha de força, tu acha que dá para montar alguma coisa para Joaquim? Eu disse, cheguei para ele e disse, olha, eu nunca dei aula para nenhuma criança atípica, nenhuma criança autista, mas assim, eu sou o cara que, se você botar um desafio, eu não vou dizer não vou tentar. E assim, eu achava massa o jeito que eles cuidavam da criança, a atenção, a dedicação. A mãe saiu
que é comum, a mãe parou de trabalhar para cuidar do filho, né? E assim, eu topo, vamos, pelo menos me dê 2 dias para dar uma estudada, entender mais um pouco e me explica um pouco o contexto, como é que é Joaquim, onde é que ele estuda, quais são as terapias que ele faz, para eu tentar montar algumas atividades para ele. E assim, a gente começou devagarzinho, a gente fazia uma vez por semana a atividade. E o que é que a gente percebeu? Era o que faltava. Faltava ele botar aquele corpo dele para mexer, porque ele tinha todas as outras terapias, ele fazia todos os outros acompanhamentos, mas ele não conhecia o corpo dele, Uhum. entendeu? É aí onde entra o trabalho da atividade física, né? Ele enriqueceu tanto o repertório motor dele com as atividades que a gente fazia, que ele foi ganhando mais independência, ele foi evoluindo mais rápido nas outras terapias. É por isso que hoje em dia, logo, uma das coisas que os médicos já pedem no laudo é o trabalho de psicomotricidade funcional, entendeu? É aí onde entra a atividade física, que é muito importante. E nessa oportunidade que eu tive, eu agarrei, entendeu? E quando ele teve a primeira volta para a médica, até a doutora Vanessa Vanderlin, quando ela voltou, que disse, ele está fazendo atividade física com quem? Aí ela foi quando eu conheci, ela fez questão, eu conheci a doutora Vanessa. Aí foi quando começou, né? É um menino, é outro menino. Aí Milena, que é a mãe de Joaquim, falou para outra amiga, aí foi quando começou, foi quando eu te disse. Tinha hora que 80% dos meus alunos eram crianças atípicas. Então veio todo mundo, começou assim, um trabalho feito para uma criança, começou a ser, caramba, funciona, vale a pena. Então a galera começou o boca a boca, os médicos isso. indicarem, Isso. as famílias As indicando. famílias, isso. Foi aí quando eles viram, porque hoje em dia todo mundo pede para fazer atividade física, mas naquela época não era tão cobrado assim. Ele tem que fazer exercício, ele tem que fazer exercício. E quando as famílias que se relacionavam com eles perceberam a evolução, foi quando começou, né? Ó, fulaninha mandou. Aí eu comecei a encher meu horário. Nessa época eu já tinha um estúdio, já tinha uma sala que eu atendia meus alunos de personal. E eu comecei a organizar para atender individualmente também os pequenininhos. Entendeu? E foi aí quando eu fui tomando gosto, e foi quando apareceu a oportunidade de fazer a pós-graduação em psicomotricidade. Entendeu? Aí foi quando ampliou mais ainda. Por mais que você estudasse, quando você faz a pós-graduação, você entende muito mais a parte comportamental. Aí foi aquela virada de chave para mim, entendeu? Foi quando eu me dediquei mais, comecei a estudar e comecei a conseguir ajudar mais ainda, porque quando a gente monta uma sessão de psicomotricidade, a gente tem que pensar em diversos fatores, né? Ver como a criança chega, pensar o lado comportamental, ver como é que tá o lance da linguagem corporal, porque muitas crianças não falam, feito eu estava conversando contigo. Uhum. Tem criança que chega, não consegue se comunicar, você tem que fazer uma leitura corporal, vamos dizer assim. Tem que saber se ela veio de 1, 2, 3 sessões, se é a primeira do dia. Eu contei até uma história ontem, né, que foi o dia da conscientização do Mundial do Autismo. Era uma época que eu estava atendendo muito, eu atendia 4 crianças de manhã, 4 crianças à tarde. Era o quarto atendimento da manhã, era 11 horas da manhã. E isso meu aluno chegou. Eu já estava embalado de 4 no ritmo e ele já tinha vindo de outras terapias, né? Eu estava tão acelerado que eu não percebi que ele chegou cansado. Eu falei, fulano, essa atividade é assim, é assado, você vai fazer isso. E quando eu virei as costas, ele pegou e deu uma tapa em mim. Eu disse, caramba, aí você já vira todo armado. E ele era uma criança não verbal. Hoje ele fala mais. Ele falou, desculpa, tio Cláudio, veio me abraçar. Aí nessa hora, meu velho, Aí o meu cara Deus desaba. do céu. Aí eu passei uns 30 segundos abraçado assim com ele, fechei o olho, a lágrima escorria. Eu disse, caramba, que danado eu tô fazendo? Eu não percebi que ele chegou cansado. Eu tô acelerado aqui. Que ritmo é esse, pô? Eu tô no meu tempo, preciso entender o tempo dele, né? Aí foi a partir desse dia que eu parei e pensei, não, eu tô trabalhando demais, eu não consegui prestar atenção no primeiro contato, porque é muito importante você observar quando a criança chega. Eu não percebi que ele chegou cansado, não percebi que ele estava desse jeito. Aí eu parei e pensei, não, vou diminuir meu ritmo. Foi quando eu comecei a diminuir mais o ritmo. Eu preferi frear mais, trabalhar um pouco menos, mas conseguir atender meu aluno de uma melhor forma, entendeu? Isso foi um dia que eu vi que se você não tiver o lance da empatia, se você não entrar um pouquinho no jogo dele, no mundo dele, tentar viver o que ele vive, fica um pouco difícil de trabalhar com a criança, entendeu? Aí foi
Foi outra viradinha de chave, né? E assim, as oportunidades que eu tive de trabalhar com criança autista, você vê como você consegue evoluir com a criança e como melhora o leque familiar, né? Como ele percebe que a criança melhora nas atividades de casa, nas atividades da vida diária. Eu consigo ajudar ele indiretamente a escovar melhor um dente por causa da questão da motricidade fina. Uhum. Tem todas as atividades simples do dia a dia dele. Entendeu? O meu trabalho contribui com a TO, que contribui com a física, que contribui com a fono. Tá todo mundo interligado, entendeu? E a parte motora é importante a gente deixar registrado, é muito ligada com a fala, entendeu? Você tem que perceber que a parte motora caminha junto com a fala. Eu não posso ter uma criança que se mexe muito bem, mas que não fala, entendeu? E assim, quando você observa que uma criança não tem um repertório de várias palavras, você com certeza você vai observar que essa criança não consegue se mexer direito. Não tem tanta consciência corporal, isso é fato. Entendeu? E é por isso que eu levanto tanto essa bandeira do movimento, essa bandeira do exercício, esses estímulos, essa estimulação precoce dessas crianças com autismo, com síndrome de Down, que faz toda a diferença. É um trabalho bem orientado, pode ter certeza que é o sucesso para a maioria. Uma dúvida, Claudino, que tu falou agora. Tu acha que assim, a psicomotricidade, ela por si só, ela, além do movimento, ela consegue trabalhar outros vieses, ou é necessário que haja esse trabalho em conjunto com as outras terapias? Tem que ter o trabalho em conjunto. Recentemente, terça-feira agora, a gente teve uma reunião para conversar sobre um aluno. Aí, essa reunião, quem é que estava? TOAT, que é a acompanhante do colégio, né, a acompanhante terapêutica, fono, físio, psicóloga Vocês? e eu. Pronto. 6 mulheres e eu na sala. Foi até lá no RC2, lá do Rosarinho. Para discutir o caso dela, porque a América queria a opinião da gente, para a gente saber se ela já está com idade um pouco mais alta, se a gente conseguiria encaixar um método ABA nela, se não colocava, o que é que estava precisando. Ela precisava dessa conversa da gente, entendeu? De todos, para chegar no consenso e dizer, não, a gente acha melhor isso ou aquilo, e discutir junto com a equipe médica, entendeu? Com a neuro, entendeu? Eu não diria que a psicomotricidade caminha sozinha, Perfeito. entendeu? Não, tem que estar todo mundo junto. É o que faz a diferença. Essa questão do corpo que ele está falando, enquanto ele está falando, está lembrando do meu atendimento, né? Uhum. E é muito interessante porque, realmente, como o corpo interfere em todo o resto. Muito. Por exemplo, eu, nas minhas intervenções, sempre levo um puff. Foi algo que eu aprendi no full time. Que é uma adaptação do ambiente. Então, assim, e é impressionante, porque eu fiz primeiro uma intervenção sem essa adaptação, sem o puff, que é um puff que realmente a criança consegue ficar posturada, né, devido a essa questão da hipotonia. E aí, como era essa terapia sem o puff? Ela não conseguia dar conta, é tanto estímulo. Primeiro que ela não consegue dar conta porque o próprio corpo dela já é um grande empecilho para ela dar conta da própria terapia que a gente quer fazer. É que ela não consegue sentar, não consegue apoiar o braço. E aí, com o uso do puff, essa criança consegue reduzir esses estímulos, porque o corpo agora está posturado, e aí ela consegue ter essa relação comigo. Então, o corpo realmente é fundamental se trabalhar. Não tem como trabalhar com autismo e não pensar em corpo, né? Não. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, só que Claudinho comentou. Quem pode explicar de forma bem resumida o que é o ABA? Só para... Só, 25 anos, né? só pra gente... Só para quem tá ouvindo saber o que é. O ABA, análise aplicada ao comportamento, tá? É uma ciência que ela explica o comportamento. Então, basicamente, de forma bem singela, bem simples, ela elimina repertórios que podemos classificar como ruins, repertórios negativos, e aumenta repertórios positivos, com esfera de reforço positivo para aumentar as probabilidades positivas, né? Então, ela organiza o comportamento. E o ABA, ele não é uma ciência que ela é exclusiva para psicólogo. Então, você tem pedagogos que estudam ABA, você tem profissionais da área de vendas Sim. que estudam ABA. Né? Então, ela vai olhar o comportamento, ele muda o seu comportamento com um objetivo único e simples, te ofertar a melhor qualidade de vida. Deixa eu fazer uma pergunta, então, de leigo também. O ABA, ele foi criado para o autismo ou o autismo se utiliza do ABA? Exatamente, porque é uma análise do comportamento, entendeu? Então, o ABA se utiliza há muitos anos fora do país. Uhum. Isso é algo recente, de 50 anos aqui no Brasil. Né? É algo recente. E aí, como é uma intervenção comportamental, ele cola muito bem
com atraso no desenvolvimento, e estamos falando de autismo, então cola muito bem com a estruturação de ensino para o autismo. Então, olha, eu quero parar de fumar. Você pode utilizar estratégias avaliando a análise do comportamento aplicado para parar de fumar. Eu quero emagrecer. Você pode utilizar a análise aplicada do comportamento para emagrecer. Eu quero melhorar meu sono. Você pode utilizar a análise aplicada do comportamento para melhorar o seu sono e aí por diante. Então, entrou muito bem com um modelo de intervenção para o autista. Então, Eu lembrei de uma fala de uma mãe que falou assim: eu fazia aba e não sabia. Sim, é simples Entendeu? assim. Então é bem assim, quando depois que você conhece como é a ciência, você, você... Você pega o ensino e quebra em repertórios. Uhum. Né? Você quebra em pequenos repertórios e faz o ensino passo a passo para quem vai se, né, para quem vai se beneficiar de qualquer coisa, desde escovar os dentes, caminhar, andar, falar, enfim, qualquer coisa você consegue evoluir, acelerar. Seria quebrando um repertórios. tema, então, que eu acho que todo mundo deveria entender um pouco sobre Todo isso, mundo. né? A gente pode pensar em colocar alguma coisa sobre aba aqui agora. Exato, muito É legal, um tema muito muito interessante. interessante demais para trazer. Né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, e aí acho que eu abro para todos vocês responderem, porque eu acho que em cada área vai ter uma resposta um pouco diferente, né? Eu acredito que um dos maiores desafios no trabalho de vocês, talvez maior do que até o, o trato, o cuidar das crianças, é o relacionamento com os pais e muitas vezes desde a aceitação ao processo e ao entendimento. Vocês concordam com isso? O que é que vocês acham dessa minha 100%, ponderação? Deck, inclusive, permita-me, por favor. Claro, à vontade. Cara, olha, eu tive agora no podcast do Jornal do Comércio e eu vou repetir a mesma coisa que eu falei pra eles, porque aquilo teve uma repercussão positiva. E aí eu falei assim, veja, quando você viaja de avião, você tem ali o comissário de bordo que ele vai explicar como que você tem que se comportar ali dentro. Não, explica as regrinhas, né? Então ele explica pra você ali a saída de emergência, onde fica o banheiro, né? E tem um certo momento que ele fala assim, olha, se por acaso faltar oxigênio na cabine, máscaras cairão à sua frente. Ele fala isso. E a máscara lá, ele faz toda a apresentação corporal. E ele continua a explicação. Falou, se por acaso, né, se por acaso você tiver com um idoso do lado, ou se tiver com uma criança do lado, essa máscara vai para quem primeiro? Vocês lembram disso? Vocês lembram dessa pergunta? Sim. Primeiro você coloca em você para colocar no outro. Perfeito, Deco. Sabe que quando todo início de intervenção, naturalmente a gente tem que entender quem que é a criança ali. Pela ótica, visão, do papai e da mamãe. Quem mais conhece o menino? Claro. Os Hã? pais, né? Os pais. E aí quando eu faço essa pergunta pro pai, naturalmente é uma resposta muito de coração, Deco. O que eles falam? Mas eu tenho que ajudar a criança, ou tenho que ajudar o idoso. E não é. Porque, poxa, se faltar oxigênio na cabine, daqui a 2 minutinhos você vai desmaiar. E você desmaiando, você acha que uma criança vai conseguir te ajudar? Você desmaiando, você acha que um idoso vai conseguir te ajudar com a mesma velocidade que você? Então, primeiro, a máscara de oxigênio é em você, papai. É em você, mamãe. Então, no nosso modelo de intervenção, a máscara de oxigênio, primeiro, são nos pais. Acontece no pai. Não na criança. Não significa que a criança não tenha momento de importância. Aliás, são bem importantes. É por isso que os pais estão ali. Mas primeiro é máscara de oxigênio no papai e da mamãe. Quando você se torna mãe, sobretudo que mãe é melhor do que pai, me desculpe, Deco. Não dá para generalizar, mas dá para generalizar. Em geral, as mães estão aqui, os pais estão aqui. Me desculpe. Essa é a minha visão. Se a gente Mãe não aqui. tivesse tanta ausência paterna, a gente não estaria com o podcast, né? A gente não precisaria estar falando o que a gente fala. Mas tá mãe, certo. Mãe é outro nível. Mãe é algo impressionante. Só que você, quando você é mãe, pai, você acaba esquecendo de você. Você olha só pro seu filho. E você esquece literalmente de você mesmo. Você não tem mais vida. Sua vida é seu filho. Tá? Então, e quando a gente coloca um transtorno de desenvolvimento ali na família, especificamente um TEA, uma criança, né, uma autista, se eu falo em autismo, em família, com um diagnóstico, entre aspas, recente, que é o maior bloco hoje, eu estou pensando naturalmente em famílias jovens, de 18 a 40 anos de idade. Jovens, perfeito? 18 a 40 anos, pessoal jovem. Nessa faixa etária, ambos estão ali na sua plenitude de trabalho, trabalhando muito, está numa produção de trabalho muito. E você, quando você tem um filho com autismo, primeiro, você entende que o que tem que ser feito agora é intervenção, ponto. E a família esquece dela, mas é intervenção em ponto. E alguém tem que parar de trabalhar. Isso é muito comum. E quem você acha que para de trabalhar? Em geral, a mãe. A mãe larga tudo. Eu trabalho com autismo há 25 anos. Tá? Eu desconheço um trabalho que mostra um percentual disso. Mas é o nosso dia a dia. Então a mãe para de trabalhar. Tá? Então veja, a mãe para de trabalhar significa também, vamos para o lado prático, a renda diminui. Você tem uma subtração de renda ali. Então o pai
vai prover ali a renda da família. Só que você tem um aumento de gasto. Seja de transporte, alimentação, terapia. Terapia não é barato. E o que isso causa na família? Brigas. Papai briga com a mamãe briga com o papai. No momento onde ambos precisariam estar bem unidos ali, estarem unidos. Uhum. E aí existe a separação. É altíssimo percentual de separação de papai e mamãe quando se tem um filho autista. Algo E- acima de 70%, né? Cara, eu juro que eu não conheço um trabalho ainda, mas você tá falando isso, você Uhum. deve ter e eu não duvido que tenha até mais. Então, veja, a primeira coisa quando a família entra na clínica é cuidar da família. Então, a gente tem que cuidar de quem cuida. A família precisa de ajuda. Porque se a família não precisar de ajuda, uma hora o papai vai fraquejar. E a mamãe tem que ajudar o papai. E uma hora a mamãe vai fraquejar. E o papai tem que ajudar a mamãe. Tá? E até para que eles entendam melhor o formato terapêutico, o que vamos utilizar da terapia para casa, eu preciso de um pai e mãe muito bem alinhado. Se eles não estão muito bem alinhados, a terapia não funciona. É simples assim. Tá? Então a gente precisa muito ter esse olhar, né, como você bem colocou, para a mãe e para o pai. Uhum. Eles chegam desajustados, desalinhados. Então eles precisam de ajuda. Então todo mundo que trabalha com autismo, olhe para o papai e mamãe. Uhum. Né? Se prepare para tomar conta dos seus pais. Coloquem os seus pais no colo mesmo, porque eles estão precisando de muito ajuda no primeiro momento, mais do que o seu filho. Tá? Então isso é muito importante que você está colocando. Uhum. Mila, quando chega para você um atendimento, como é esse? Como que é essa abordagem dos pais em relação aos filhos? Eles chegam já querendo, sabendo do que é, ou é tudo novo, querem descobrir, como é que funciona? Tem, assim, várias memórias, né? Tem a questão na clínica que eu já trabalhei, que eu via muito uma negação. Então, aquela mãe chegava com muito sofrimento, porque tinha acabado de receber o diagnóstico do filho. E aí entra numa expectativa, né? Daquela desconstrução. Poxa, como é que vai ser agora? Uma coisa que eu acho que eu lembrei agora do meu primeiro encontro com as mães, que é uma fala que eu via muito e se eu morrer? Essa questão do abandono, nossa, é uma coisa muito gritante das mulheres ficarem realmente sozinhas, muito falta de apoio, mas na classe mais baixa, quando eu comecei mesmo e tive muitos contatos com muitas mães, elas eram culpabilizadas, as mães, porque não estavam educando direito os filhos e por isso que tinha esse diagnóstico. Então, assim, eram abandonadas pelos maridos, os próprios pais delas, no caso, os avós das crianças, culpavam a mãe. Então, é bem complexo. Então, existem muitas coisas para a gente conversar sobre esse assunto, né? Então, tem essas mães que passam por todo esse sofrimento e precisam de um acolhimento, ser cuidadas, justamente para ter a energia suficiente para dar todo o apoio que o filho necessita, porque realmente são muitas horas de terapia, né? Então, uma criança que passa a manhã toda, por exemplo, na escola e passa a tarde toda em terapia. E a mãe deixou o emprego e está abrindo mão da sua vida, né, dos seus sonhos, para poder prover o melhor para o filho. E existe aquela mãe, como eu estava falando inicialmente, que eu já vi na clínica, que vinha com muito sofrimento, porque receber um diagnóstico significa um luto, né? Enquanto psicóloga, eu legitimo esse sofrimento, primeiramente, porque, de fato, são expectativas que a pessoa cria, né? A mãe, eu vou falar como mãe, né? Eu sou mãe de dois crianças, ou uma adolescente e uma criança. E assim, a gente fantasia, o que é que eu desejo e tal. Então, quando eu recebo, às vezes, um diagnóstico, um laudo, você fica, como será? Então, vem todo um medo. Então, enquanto psicóloga, minha primeira função é legitimar essa dor, acolher essa mãe. E aí, o que é que eu faço depois disso? O diálogo e o conhecimento era um meio para ir desconstruindo alguns medos, né? Como você mesmo falou, você tinha um medo de atender e quando você passou a ter conhecimento, você acabou se encantando pelo autismo. Eu também. E quando você começa a apresentar para os pais sobre terapias, sobre resultados, sobre evoluções que as crianças podem ter, e essa mãe que chega chorando, que eu já presenciei muito, né, nos primeiros dias na clínica, e ela vê aquele filho em evolução, devido às terapias, e agora a mãe está sorrindo e não mais chorando, é isso. Mas a gente sabe que quem tem menos condições de acesso está lá esperando. Isso. E a intervenção precoce, ela salva vidas. Literalmente, Deco. Ela salva vidas. Temos o nosso cérebro, ele pesa 1,2 kg. Eu fiz neurociência na Universidade Federal, né? Depois de velho. Tem um tempo, depois de velho não, mas depois de um tempo. Eu acho que eu tô velho pra falar que sou jovem, jovem pra falar que tô velho. Eu tô ali na meiota. Eu tô na meiota ali. Né? Então, a intervenção precoce, quando fala que salva vidas, literalmente salva vidas. Né? Então você tem a janela do aprendizado, ela é eterna. Estamos morrendo com 120 anos e aprendendo. Só que o formato do aprendizado ele muda um pouco. Mas existe uma janela extremamente importante, né? Que é até 7, 8 anos de idade, cara.
Nossa, como... Então, a gente tem um cérebro aqui de 1,2 kg mais ou menos, um cérebro, uma estrutura cinzenta, molhada, porque a umidade ela vai facilitar as conexões cerebrais, né? Veja, deixa eu dar um exemplo aqui. Se eu estiver andando para falar sobre a importância da janela do ensino-aprendizado até 7, 8 anos de idade, deixa eu contar uma história mentirosa aqui. Uma história mentirosa. Se eu estiver andando com um carro, eu tô andando com meu filho, sei lá, com 2 anos de idade, e eu sem querer, assim, eu sofro um acidente e eu perco o meu braço. Meu filho também perde o braço. Tudo mentira, tá, gente? É uma história fantasiosa aqui. Né? Eu perco o braço, meu filho perde o braço. Bom, eu com 40 e poucos anos, 45 anos de idade, se eu depender do meu braço direito, eu vou me reabilitar, mas jamais eu vou voltar ao que eu era antes. Jamais, jamais. Inclusive, vou até sentir meu braço ainda por muitos anos. Os membros, fantasmas, não é um desligou, perdeu o braço. Não, eu vou sentir meu braço, vou sentir dor, né? O cérebro não está preparado com 40 e poucos anos com um membro aqui, né? Já ouvi falar o termo membros fantasmas. Mas para um pouquinho, lembra do meu filho que estava comigo? Ele perdeu o braço também. Com 2 anos de idade. Se meu filho quiser, com 2 anos de idade, o que vai acontecer no corpo dele? O corpo fala assim, ó, o cérebro fala, ops, parou. Tá faltando, literalmente é isso. Tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando um membro. Tá existindo um desequilíbrio. A estrutura inteira, corporal, vai trabalhar a favor da ausência daquele membro. Da compensação. Tá? Então, isso chama o neuroplasticidade cerebral. Tá? Essa janela ela é extremamente veloz até 7, 8 anos de idade. O nível que a criança aprende até 7, 8 anos de idade por conta da neuroplasticidade cerebral é impressionante. Então, significa, se você ofertar um bom estímulo até essa faixa etária, essa criança ela vai ter menos adaptação ao resto da vida. É como se fosse estou indo para Gravatar e tá um monte de lama lá, falta 2 quilômetros, o meu carro não é 4x4. Vou demorar meia hora para chegar. Tá? Estou fazendo muita adaptação de virar o volante para cá. Se eu tenho a rua recapeada, com chuva, eu chego lá em 2 minutinhos, 3 minutos. Então, quando você oferta estímulos adequados, aproveitando a janela da neuroplasticidade cerebral até 8 anos de idade, é uma rua recapeada. O ensino é muito mais rápido, sem grandes adaptações. Tá? Então, salva vidas, uma intervenção precoce. É quando a gente vai até fazer estudar a criança, né, o cérebro da criança, nesse sentido, mas também na cognição, é o mesmo período, né, da primeira infância, né, que é quando você forma a criança, né? Então, acho que deve até ter relação essa questão do cérebro que você está falando aí, dessa neuroplasticidade, com essa questão da formação, né, até os 6, 7 anos, que é quando a gente consegue realmente fazer alguma coisa por ela, é quando ela se entende como pessoa, e aí dali para frente muda um pouco, né? Perfeito. Mas e aí, Claudinho, me diz aí, como é que a tua história faz com que a chegada de Edu, vou dizer assim, ninguém espera, mas chega, acontece, e como é que ela se torna mais fácil por conta de tudo que tu vivesse antes, no passado? É interessante essa pergunta, porque assim, se você me perguntar como foi para você receber a notícia de Edu. Mari teve uma gestação totalmente saudável, não conseguimos ver nada na ultrassom, tudo certinho. Nasceu de parto normal, bem pra caramba. Logo quando ele nasceu, que a Nel pegou, a Nel já desconfiou, só não falou nada pra gente. A gente teve uma noite tranquila, foi pro quarto, ele lá no lugarzinho disso. Aí quando foi no outro dia, ela foi lá, né? Isso tava no quarto eu, Mari e minha irmã, Natália. Aí ela olhou. Ele parece com o irmão, porque ela sabia, né? Aí a gente parece com o irmão. Perguntou, a médica ontem no parto comentou alguma coisa com vocês? Não, porque ele tem alguns traços sindrômicos. Aí a gente um olhou pro outro assim, aí eu disse, eita bexiga. Aí ela falou, explicou, aí disse, tem algum caso na família? A gente não. Eu acho interessante, eu vou conversar com outra médica e eu acho interessante a gente fazer um teste genético para confirmar ou descartar a possibilidade. Aí quando ela saiu, ela falou de um jeito mais sutil, eu só encurtei um pouco a história, aí quando ela saiu do quarto eu corri logo para olhar o menino, né? Aí quando eu olhei, eu disse, caramba, Mara, ele parece demais com os meninos que eu dou aula mesmo, pô. Assim, falei... Aí ela olhou assim... Não vou dizer que foi fácil para mim a primeira... Foram 3 dias, assim, de luto, dizer, porque eu, chorando, eu e Mário chorando, Mário tava com Covid, a gente ficou trancado no quarto do hospital, porque eu.
Ia lá, olhava o menino e ele bem saudável, mamando. Eu disse, não, Maria, ele tá mamando, ele tá pegando bem demais, pô. Esse menino não tem hipotonia nenhuma, não. Aí... E tome choro. Foi fácil? Não, foram 3 dias, acho que foram 3 dias de luto. Pra depois a ficha cair e eu dizer, Mari, a probabilidade é grande, ele parece mesmo com os meninos. O teste genético demora cerca de 1 mês para sair. Aí foi um mês que deu um rebuliço danado na minha cabeça. Comecei a ter algumas crises de ansiedade, tava ficando sem dormir, porque eu só queria aquilo, sabe? Ele tem ou ele não tem. Eu quero saber o próximo passo, o que é que eu vou fazer para ser bom para ele, entendeu? Eu não quero atrasar nada. Mas aí, antes do teste genético sair, a gente levou ele para cardiologista, porque tinha que fazer o examezinho do coração para saber como é que estava o lance de átrio, ventrículo, saber se fechou um canalzinho lá. A médica disse, ele está tudo bem, ele está bem saudável, não está fechado. E quando ela disse não está fechado, a probabilidade era muito, 90% dele ter a trissomia. Né? Era um sinal. Era um sinal que isso poderia ser, né? Era. E foi quando a gente meio que acalmou e disse, vamos esperar sair o teste. E a partir do dia que sair o teste, a gente não vai mais chorar, a gente não vai ficar triste. E vai resolver o que for melhor para ele. A gente vai fazer tudo que for do melhor para ele. Aí, como eu né, já conhecia muita gente da área, eu saí ligando para minhas amigas, que é TO, físio. Eu disse, fulano, tu tem que ver ele, fulano, tem que ver ele. Aí saí levando para as meninas, né? E assim, e elas foram me acalmando, porque quando você vive aquilo praticamente todo dia, pô, fica muito mais fácil, né? De identificar. E foi aí que quando a gente bateu o martelo que recebeu, foi o último choro da gente para dizer, não, tá bom, a partir de agora a gente vai cuidar de Edu, a gente vai dar tudo, entregar tudo que a gente pode entregar para ele. Entendeu? Graças a Deus, o Mário tem uma flexibilidade boa no trabalho, que ela é professora da Federal. E assim, a maioria das terapias quem leva é ela hoje em dia. Entendeu? Eu fico responsável por levar ele para a escola alguns dias, fico responsável para levar ele para natação também. E assim, é um desafio diário para a gente. Não é fácil, posso ser bem sincero para você, mas que a gente tem que estar preparado. E eu acredito que todos esses anos, desde que Joaquim, meu primeiro aluno, que tem autismo, que tem TEA, começou comigo, eu acho que foi ali que começou meu aprendizado, entendeu? O aprendizado, o cuidado, a saber como lidar com essas crianças. Eu acho que eu estou mais preparado que tudo, pô. Entendeu? E aí se tu me perguntasse, respondendo tua pergunta assim, aí como é? Eu disse, hoje em dia, eu diria que é mais fácil. Hoje em dia é fácil. Eu me dedico, eu sei que eu estou fazendo tudo para ser o melhor para ele, o melhor pai, né? E uma coisa interessante que antes mesmo de Edu chegar, quando a gente fala do lance de paternidade, eu acho que Vitor também sente muito isso. A maioria das vezes é a mãe que leva para terapia. E uma coisa que eu coloquei na minha avaliação é a primeira avaliação, eu mando uma anamnese, a mãe responde e eu digo, eu preciso do primeiro dia que venha o pai e a mãe. É muito difícil o pai, entendeu? Mas depois que eu comecei a fazer isso, eu diria que 50% das vezes o pai foi. Porque, Deco, eu já falei algumas vezes isso, tem pai de aluno, de criança que eu não conheço, pô, o pai, pô, não conheço. Pô. É triste, assim. E eles precisam, pô, eu sinto uma falta danada, você percebe que esse lance atrapalha. Pô. Aí eu entro um pouco na minha área, né? Não sei se todo mundo entende um pouco do termo apego seguro, né? Assim, o apego seguro é quando a criança nasce, ela até mais ou menos até os 4 ou 5 anos, é quando ela escolhe as pessoas que ela vai sentir seguranças para quando precisar. E aí eu acho que, assim, hoje a ausência paterna ela é tão grande que as pessoas se acostumaram ao pai não estar presente nisso. E me preocupa muito porque, cara, eu tenho certeza que minha filha me tem como sendo essa referência de segurança para ela. E eu quero que seja, porque eu fico imaginando as crianças que não têm essa referência paterna e algumas que nem têm a materna também tão próxima. Quem serão as pessoas que elas vão escolher para ser a referência de segurança delas? Talvez elas comecem a escolher a galera do YouTube, sabe? Tipo, ou alguém da escola, né? E aí, a gente precisa, e aí
aqui também é um espaço para isso, é de trazer essa paternidade, é de falar da paternidade. Eu costumo dizer, não é a minha paternidade para com Maria, mas eu não posso deixar que outros pais passem pela vida sem saber que é possível sentir o que eu sinto pela minha filha e amá-la o quanto eu a amo e viver o que eu vivo com ela. Então, assim, meu papel hoje, enquanto homem, enquanto pai, o meu propósito de vida é isso. Então, o Fala Papito e tudo que vier a partir disso é pensando justamente nesse ponto. E, assim, é tentar transformar e mostrar a importância para isso. Tudo isso com base na educação parental. Né? Então, assim, a gente precisa que as pessoas entendam que a palavra, que talvez seja nova para muita gente, parentalidade, ela é a maternidade somada à paternidade. Né? Estuda psicologia. Pois é, a psicologia estuda, mas vamos lá, o brasileiro médio não sabe nem que isso existe, né? E aí é um super desafio da gente, porque eu até costumo dizer, ser pai e ter filho são coisas totalmente diferentes, né? Ter filho qualquer um tem. Ser pai é uma questão de compromisso, de estar lá, de participar, de, né, ser presente. Cara, como é que meu filho precisa de terapia e eu não sei o que está acontecendo com ele? Como é que eu vou ajudar meu filho desse jeito? Ah, não, mas eu estou em casa, eu estou trabalhando. Então a gente volta a quando nossos avós trabalhavam na roça, que era o prover, proteger e procriar, né? Cara, então a gente aqui, vamos retroceder? Não faz sentido. Esses 3 P's, né, do passado precisam ser atualizados. A gente precisa ter o P da presença, o P da participação. E aí talvez seja isso. Como é que a gente faz para essa galera estar lá? Como é que a gente faz? E aí, uma sugestão. Se um dia quiser marcar, vamos chamar todos os pais e bater um papo sobre paternidade, o Fala Papito está disponível para você. Para a gente ir lá conversar com essa galera. Por quê? Para demonstrar a importância, mostrar para que eles percebam o quanto eles são importantes e o quanto o filho deles evoluiria mais se eles estivessem dentro do processo, participando, né? Entendendo a importância disso. Mas é um super desafio. Eles estariam ajudando também porque estariam ajudando a mãe. Claro. Dividindo as obrigações. Nem ajudar, nem ajudando, né? Exato, fazendo É isso. esse processo, né? Porque a gente está tão acostumado à ausência que a gente usa o termo ajudar. É verdade. A gente usa, não, mas eu sou um pai presente. Eu sou um pai participativo. Cara, o pai precisa ser presente, precisa ser participativo, o cara precisa ajudar. Isso deveria estar dentro daquele... Se a gente fosse transformar em grupos, era para ser pai. Não tem, né? Não tem nada nisso. Mas realmente, é um desafio. E eu acho que a gente está aqui para tentar fazer isso, Eu acho que é trazer esse olhar, né? Assim, levantar isso. mas foi bom. Obrigado por ter trazido isso. Eu acho que é super importante. E o que a gente puder fazer, vamos contar, vamos criar, vamos fazer projetos juntos, vamos fazer esse negócio avançar. Eu tenho uma pergunta para vocês. Talvez essa tua já tenha sido até a resposta para a pergunta que eu pensei aqui. O que é que vocês acham que a sociedade ainda não entendeu sobre crianças neurodivergentes? Eu parto do princípio que, em geral, as pessoas elas sempre quiseram ter pouco trabalho com tudo. Em geral é isso, sempre. Em todas as esferas. Educacional, ou se o menino ali ele seguir um padrão educacional, tá ótimo. Aquele menino quieto, que não dá trabalho, não dá problema, ótimo. Aquele menino que seguiu o marco do desenvolvimento educacionalmente falando, tá ótimo. Né? Não vai me dar trabalho. Né? Não vai me dar trabalho. Qual o prazer, talvez, que a professora tem em ajudar a superar os desafios do menino ali? Não sei se dá tanto prazer para a maioria das pessoas. Dá prazer para a minoria, não para a maioria. Talvez. Você parte para o mercado de trabalho, vamos falar de autismo, as pessoas não querem saber de autista no mercado de trabalho. Tá? Não querem saber de autista, socialmente falando, porque eles fogem um pouco do padrão comportamental. Eles, em processo de ansiedade, sim, eles apresentam estereotipias corporais, movimentos de braços, movimento de tronco, rocking, movimento de flappings. Isso acaba assustando, é estranho. Então, as pessoas não querem ter trabalho. Quem que olha para os autistas? Papai e mamãe. E hoje, uma gama ainda pequena de profissionais. Uma gama pequena de profissionais ainda olha para o autismo. Tá? Então, se a gente pensa em autismo, vou trazer um dado aqui. Rápido. Eu adoro dados. Pode Numérico. trazer. Que vou gravar e vou usar muito ele. Um dado numérico.
Estamos em 2025. 2000, cada 150 crianças que nasciam, um era autista. Tá? Existe um grupo que chama CDC, que é um órgão americano, que é um grupo de controle de doenças, né? Bem famoso o CDC, é tema de filme, tudo. É como se fosse, desculpe a comparação, mas devido às proporções, a comparação é como se fosse o nosso IBGE, não é, mas como se fosse um IBGE. Tá. Então eles trabalham com estatística de tudo, né? O CDC. Então eles lançam ali a cada 2 anos uma apresentação numérica de crianças até 9 anos de idade que se enquadra no espectro. Então, em 2000, foi levantado pelo CDC que a cada 150 crianças que nasciam autista, que já é absurdo. 2000. Tá, deixa eu dar um pulo para 2020, vai. Para fazer uma história longa, uma história curta. Em 2020, estou falando de 20 anos, 56 para 1. Estamos em 2025? 25. 2024, 36 para 1. Então, veja, estamos falando de uma realidade. Uma ação que precisa ser vista com um comportamento de saúde pública. A gente tem que falar de autista na escola, a gente tem que falar de autista no mercado de trabalho, tem que falar de autismo em casa. Tá? Então, nem todo mundo realmente entende que é neurodivergente. E não é só autismo não, tá? Eu brinco muito falando que as empresas, por imposição, são obrigadas a cada 100 profissionais, ou 3% do seu quadro profissional, ter ali um neurodivergente. Mas sabe o que as empresas elas querem? Elas querem um cadeirante que pelo menos metade do seu horário ele ande um pouquinho. Sabe o que as empresas querem? Uma pessoa com deficiência visual que pelo menos enxergue somente meio período. Tá? Então existe uma obrigatoriedade. A minoria luta pela causa. A maioria segue alguma regra. Então a gente precisa de informação. Como fala a Papito, está dando essa oportunidade para falar de neurodivergente, a gente precisa de informação. Que esse menino, quando é pequeno, essa menina, quando é pequena, ele vai crescer. Ele vai crescer. E ele vai dar mais trabalho. Financeiramente falando, se não tiver um morpórrio, poxa vida. Simples assim. O Estado vai ter que gastar mais com essa pessoa. Porque ele vai precisar de mais saúde, de mais intervenção, de mais adaptações. Então a gente precisa ter espaços como esse para falar de neurodivergente, que o neurodivergente está ao nosso lado. Sou vizinho, você tem famílias. Tá, eu estou falando especificamente de autismo de 36 para 1. Então, falta informação, por incrível que pareça, básica sobre o neurodivergente. Básica. Ontem mesmo foi 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização. A ONU decretou isso em 2007. 2007. Faz 18 anos só. Entendeu? E é um marco importante. Pouco tempo, mas é um marco importante. A gente precisa falar de neurodivergente. Porque você pode ter um filho com neurodivergente. Então, falta informação, Deco. Básica e atuação. Atuação. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando... Eu passei 1 ano e 2 meses como coordenadora de equipe escolar de AT. E aí, quando você pergunta o que é que falta, eu só pensando nas escolas que eu passei. E assim, muitas das escolas que eu fui, aquela era a primeira criança diagnosticada. Tinha outras, mas sem diagnóstico. E aí o professor não sabia nem fazer adaptação do material. Então, a gente está falando de coisas básicas, previstas em lei, mas que não são colocadas em prática. Então, o que está faltando? Eu acho que o que tem? Porque o que falta, a gente tem muita coisa que falta. Né? Então, partindo da educação que foi onde você partiu, né? Será hoje que as escolas, todas as escolas, os professores proporcionam a participação de todos em sala de aula? Será? Né? Então, assim, tem muita coisa faltando. Realmente, conhecimento é uma coisa fundamental. Eu acho que nas escolas falta ainda muito dos professores entenderem, saberem fazer um PEI, né? Que por lei as crianças precisam ter um PEI. Ter adaptação dos materiais que não acontecem, né? De forma individualizada, porque eles fazem uma coisa para todo mundo. Não funciona dessa forma. E muitas vezes a adaptação é uma adaptação que não é do que está sendo visto em sala de aula. Então também não funciona. É só para dizer que está fazendo. Então, falta muito. É tanto que quantas crianças estão aguardando atendimento? Que não tem condições financeiras da família pagar. Esse mês eu acho que eu já aprendi tanto sobre autismo, neurodivergência e tudo mais que a gente está conversando aqui, que assim, cara, engraçado, porque vocês começaram a falar aí, eu comecei a lembrar de várias coisas que o pessoal falou e que me preocupam, né? Eu vou dar um exemplo assim. A escola, às vezes, a escola como instituição, muitas vezes não está preparada. Os professores, muitas vezes, não estão preparados. Os pais dos outros alunos, muito menos, não estão preparados. Como é que as crianças, os colegas vão estar?
né? Porque eles vão sofrer influência dos pais, né? Então, assim, fulaninho atrapalha a minha aula. Vamos tirar fulaninho da sala? Em vez de incluir. Porque, cara, o que eu faço com o Mariá? Cara, quando eu sei que alguma criança está com algum problema, eu digo, Mar, vamos marcar um café com fulaninho? Vamos fazer isso? Vamos não sei o quê? Vamos... Cara, me conta, como foi? Cara, outro dia a Aline disse, Deco, fiquei tão feliz porque Mariá me disse que brincou com fulano, que era uma criança que ela não brincava. E ela chegou, a gente tanto falar para ela, ela disse, mãe, hoje eu brinquei com ele. Cara, como foi feliz pra gente isso, saber disso? Então, assim, acho que a gente, enquanto pais, a gente tem talvez a principal função nisso, que é fazer os nossos filhos entenderem e cobrar as escolas para que elas estejam preparadas para aquilo. E não o contrário de querer que eles não estejam, né? A gente fala tanto de inclusão, né? A gente fala o tempo todo, parece que é um negócio que todo mundo está acostumado, mas quando a gente vai para o pé da letra, velho, parece que é um negócio que ninguém sabe que existe, irmão. É um negócio absurdo, assim. Eu fico olhando assim e falo assim, caramba, eu vou dar um exemplo bem simples, assim, de inclusão. Mariá não nada bem. Ela é fera em várias coisas, mas ela tem dificuldade para nadar. E aí ela nunca participou de uma competição de natação da escola. Ela se sente excluída. Cara, Mariá não tem nada. Ela não sabe nadar igual as crianças da idade dela, como se imagina. Cara, o que a gente poderia fazer para incluir Mariá nesse negócio? Porque eu acho que tem o que fazer, Exatamente. sabe? Assim, então, assim, é uma besteira. Não é besteira, né? Que a gente pensa como besteira, mas não é. Assim, mas é um negócio que poderia. Simples, que Eu pode fiquei ser. pensando assim depois, caramba, alguma coisa precisa ser feita para isso. Não Imagina pode, a porque sala. isso é inclusão também, não é? Exato. Não precisa a gente estar olhando para, assim, eu tô dizendo assim, uma criança que é atípica. Bicho, às vezes a gente tá tão preocupado talvez no mais difícil que a gente não tá fazendo nem o básico, né, do negócio. E aí a gente vai crescendo, essa criança vai crescer e ela vai para a faculdade. E como é que vai ser ela na faculdade? Porque se ela for como eu fui estudar lá na Federal, meu amigo, cada um por si, Deus por todos e você que se lasque, meu amigo, para passar ali para poder viver. Eu duvido, eita, tô falando um negócio que eu não sei, talvez a tua esposa seja diferente, que exista prova diferente para quem é autista na faculdade. Não sei. Tem? É lei. É lei. É lei. Então, alguém aí que sabe, por favor, me dizem em quais faculdades hoje existe prova para autista. E eu vou dizer o negócio aqui A lei agora. de Pereira Espiano, 12.764/12. Autistas que estejam fazendo ciência da computação, mandem mensagem aqui que eu tô querendo contratar alguém, eu quero contratar um autista agora, viu? Olha. Não, olha, e eu vou falar uma coisa pra você. Tá aqui na câmera. Ó, eu vou falar uma coisa, vocês estão escutando. Eu vou perguntar outra coisa sobre isso. Uma empresa que adota realmente a contratação do neurodivergente é uma empresa totalmente diferenciada. Porque você está dando oportunidade para a individualidade. Quando você fala em transtorno do espectro, nem todo mundo tem... Aliás, é raro você ter um potencial atencional de um autista focado. É impressionante. O nível de foco de atenção, né? O hiperfoco construído de atenção é algo extraordinário que realmente, se você precisa de alguém com hiperfoco, uma escrita, não existe ninguém melhor que autismo. Pronto. Arrume alguém para mim de ciência da computação que goste de inteligência artificial igual fácil, a mim, fácil. porque eu tô querendo montar um laboratório de IA e a gente vai fazer isso acontecer e eu quero que você me ajude nisso aí. O nosso polo aqui, que é o nosso polo, um dos maiores do mundo aqui, tecnologia, que é o Pordital, Você acha quantos autistas tem ali? deve ter um monte mesmo. Deve certeza absoluta. O percentual é altíssimo. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Eu não sei o percentual, mas eu aposto todas as minhas fichas. São os melhores. Entendeu? São os melhores. Mas gostei, ó. Vamos depois. Gostei da Tá o compromisso. Uma Compromisso vaga aqui, ó. firmado aqui, viu? Compromisso firmado. Então, a gente começa a caminhar pro final do programa. Mas já, cadê os aplausos? Então, E aí eu queria pedir para vocês, alguns de vocês trouxeram alguns itens que simbolizam alguma coisa, ou sobre a relação com o filho, ou sobre a relação com o trabalho, ou, assim, não fisicamente, mas vão explicar o que gostaria de ter trazido, mas que Claudinho trouxe literalmente. Trouxe uma raquete de tênis aqui. É um objeto muito interessante. Por que eu trouxe a raquete Vou de só botar aqui a raquete para tomar Por que eu ver. trouxe essa raquete de tênis?
Edu, ele é muito corporal. E assim, essa raquete de tênis é tudo. Essa raquete de tênis serve para matar muriçoca, porque ele vê a gente com outra raquete matando muriçoca. Essa raquete de tênis serve como violão. Uhum. Interessante, ele tem o violão dele lá, mas ele serve como violão. E serve também como uma função mesmo da raquete. E assim, por que eu trouxe a raquete? Porque o que é que a gente tenta fazer muito com o Edu é estimular a criatividade dele. Se Edu está conseguindo dar função a um objeto, a gente tem que explorar o máximo que ele consegue dar, entendeu? Para ele isso aqui já é 3 coisas. Ou para mim isso aqui já é tudo, pô. Entender? É tudo, pô. Você sabe disso, pô. Uma criança neurodivergente, uma criança que tem déficit cognitivo, consegue dar função a um objeto, consegue brincar de várias coisas com o mesmo objeto. Vocês não sabem o nível de felicidade que eu tenho, pô. É uma coisa... Isso aí só fortalece Entende, a sua Vitor? profissão na educação. Isso, Porque isso, pô. se ele pega um objeto e imita 2, 3, 4 ações, neurônio espelho. Neurônio espelho. Exato. Tá? Você está ensinando algo extremamente importante pro seu filho. Você é da área, você sabe. Então, Exato. as funções cognitivas estão extremamente preservadas ali só por dar uma função de um Você não sabe objeto. o nível neurônio de espelho está lá em cima. felicidade, né, que a gente tem, porque a gente vive isso no dia a dia, pô, e a gente sabe a dificuldade para essas crianças, entendeu? Aí eu quis trazer eles justamente para simbolizar e para representar, para mostrar para todo mundo. Que massa. Um dia vamos marcar de bater uma bolinha com o Edu, então. Vamos embora. Vocês me convidam para jogar tênis? Bora. Tá bom. Agora você tem que dar a colher de chá pra gente, né? Que você joga já há 37 anos. Eu falei aqui, ó. Tem alguém ali torcendo a boca, joga todo dia. Tem alguém do lado ali, ó, joga todo dia ali, ó. É que hoje a gente tem plateia aqui, a galera tem aqui plateia. é jogadora de tênis, atleta profissional. Vai jogar o campeonato esse final de semana, viu? Vai. É. Fala Vamos da lá. revista. Vamos, deixa eu falar um pouco dessa revista aqui, mas rapidamente mesmo. Bom, ontem foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? E tem essa revista que é uma revista muito especial, tá? O idealizador dessa revista aqui é o Paiva Júnior, que é o editor-chefe da revista. Ele é pai do neurodivergente, é de São Paulo. Inclusive, é a revista de maior circulação específica de autismo da América Latina. E sabe quanto custa essa revista? Quanto custa essa revista? Nada. R$0, de graça. R$0. Então, peço para que vocês entrem no Instagram dele. Você pede a revista, você vai ganhar. Tá? Então, aqui você tem muita informação abalizada. Ele tem uma curadoria fenomenal por trás. Tá? Então, você tem muitas coisas aqui relacionadas ao transtorno do espectro. Sobre terapia, sobre clínica, sobre adulto, autista, criança. Isso é fenomenal. Paiva Júnior. Então, é uma revista que a cada 3 meses ele desenvolve, todo o projeto, a cada 3 meses ele lança uma nova edição. E essa aqui, claro, é para o dia 2 de abril, né? Que esse ano tem um tema, que é Informação Gera Empatia. Opa. E empatia gera respeito. A gente falou sobre empatia e respeito no programa passado com os pais, velho. Esse Que é o massa. tema desse ano, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplares, tá? Aqui Então eu deixo para você A fazer gente vai distribuir para quem for chegando por aqui e vai receber essa revista. E com certeza, quando a gente colocar na edição, a gente bota o link, o QR Code para poder acessar. Muito obrigado. Eu posso falar o que eu uso bastante com meu filho? Pode. Por que pareça celular. Para ensinar o meu filho. De forma funcional. É verdade, eu uso bastante celular. Como meu filho tem TDAH, quando eu explico algo para ele, muitas vezes ele, mesmo ele olhando para você, ele se esforça, tão lindo, o mais velho, né? Ele abre o olhão assim, mas ele não tá ali. Eu falei, papai, eu chamo de papai. Papai, presta atenção, ele abre o olho automaticamente. Mas eu sei que a cabeça dele é porque ele é o combinado, é o corporal mental, ele não para. Né? E aí eu utilizo muito o ensino visual. Então, quando eu vou falar com meu filho, então, se eu ensino alguma coisa para ele verbal, eu estou usando uma janela auditiva. Né? Eu utilizo muito filmes, desenhos para ensinar as matérias da escola com ele. Funciona muito bem, porque se eu associo com a minha fala com um vídeo, eu estou estimulando da janelinha dele outra estrutura, que é a visual. E é imaginativa, ele é muito imaginativo. Então, eu uso muito o celular de forma funcional para ensinar matérias acadêmicas para meus filhos. Perfeito. Tá? Então, isso aqui é algo que eu uso bastante. E tem muita coisa legal Muita aí coisa também, legal, assim. Muita coisa legal. Agora, o ruim é você deixar o celular na mão do menino E virar largar. as costas. Acabou o menino. Vai se tornar preguiçoso, mas não é isso. Eu uso para ensinar. Né? Então, isso aqui é algo que eu uso Você faz bastante. equivalência de estímulo. Equivalência de estímulos, perfeito. Mirla, Esqueci, eu ia trazer.
bolinha de sabão e um brinquedo sensorial. Porque, assim, eu sempre ando com esses objetos na minha roupa. Pra onde eu vou, eu levo os dois. Por quê? Lógico, depende da idade, né? Se for adolescente, não. Mas criança. A bola de sabão é um objeto, pra mim, assim, Indispensável. indispensável. Mas não é essa palavra mais Não, certa. tudo bem. Droga. Porque Uma com brincadeira, ela, com a bolinha de sabão, eu trabalho várias questões com a criança. Então, eu posso trabalhar contato visual, eu posso trabalhar eu apontar para ela estourar a bolinha, eu posso fazer a coordenação, o motor, que ela vai atrás da bolinha para estourar. Então, o tato dela, bolão, e ela vai nomear na próxima vez, né? Ela faz o mando, faz o bolão, aí ela já diz. Então, tem várias coisas que eu consigo trabalhar através da bola de sabão. E a criançada ama. E eu também sempre ando também com algo sensorial para regulação. Então, quando eu vi que a criança está precisando de regulação, eu vou lá, aperta ou estica algo. São 2 objetos que eu sempre tenho. Perfeito. E algum conselho que vocês deixariam, depois de toda essa discussão hoje do programa, pode ser para os pais, para a sociedade, para o Estado, para quem vocês quiserem. O que é que vocês hoje deixariam aí de conselho, dica para a galera? Para mim, seria que o diagnóstico não é uma sentença, né? Então, não percam a esperança. Eu percebo que muitas famílias chegam desesperançosas, sofridas, sem acreditar, mas tudo é possível, existe terapia, o desenvolvimento é possível. Então, não percam a esperança. Perfeito. Muito bom. Algumas poucas coisas mudam a vida do homem, sabia? E uma que eu acho muito interessante, sabe o que é a religião? A religião, ela muda a vida da pessoa. Então, se eu pudesse dar algum conselho, eu não sou o cara mais religioso. E raramente frequento, inclusive, igrejas. Mas sou um cara muito observador. Então, eu tenho várias experiências dentro da minha família, dos meus amigos muito próximos. Então, se você oportunizar religião, indiferente da esfera, tá bom? De ir pra igreja, cara, seja qual for, lê um pouquinho. A religião, ela muda a vida da pessoa. E eu vejo muito isso também na clínica. Ela te dá mais paz, mais serenidade, mais segurança para sua vida. E o seu filho está com você, o seu filho é a sua vida. Então, se oportunize em religião, que isso dá muita esperança. É impressionante a mudança das pessoas quando se envolvem com religião. Somos biopsicossocial e espiritual. A religião, acho que a religião é bem importante. Então, esse seria um conselho bem bacana. Eu acredito demais nisso. É. Inclusive, eu vivo literalmente, sendo cristão católico, eu consigo entender e apoio e faço, independente da religião que seja, eu acho que é super importante. Eu acho que a fé também é um combustível para que a gente Perfeito. consiga, Isso aí. né, continuar. Claudinho? Eu acredito que uma coisa que mudou minha vida, que eu daria um conselho, do jeito que você pediu, assim, depois que meus filhos nasceram, minha vida mudou completamente. E assim, eu diminuí mais meu ritmo de trabalho, eu diminuí mais minha quantidade de aula, para tentar viver um pouco mais meus filhos. Eu tento viver de verdade, desde Joaquim nasceu logo na pandemia, eu vi que eu trabalhava demais, entendeu? E foi um marco ali que eu disse, não, eu tenho que dar um freio, eu tenho que viver meus filhos. E depois que Edu nasceu é que eu percebi mesmo, eu tenho que me entregar para eles. E assim, eu acredito que o tempo tá passando, Joaquim já tá com 5, Edu já vai fazer 3, e eu acho que eu ainda tenho que ficar mais com eles, entendeu? E olha que eu me entrego, final de semana é com eles, minha vida mudou muito depois que os meninos nasceram, uma mudança grande que eu pensei que ia ser muito, que ainda é muito difícil. Eu parei de beber, tem 1 ano e meio que eu parei de beber, porque tava me atrapalhando, pô. Foi uma escolha que eu fiz por mim, que tinha que ser por mim, e pra eles, e pra minha esposa. Por que eu digo isso? Que eu parei de beber porque quando chegava o domingo, pô, eu tava de ressaca, eu não conseguia dar conta do menino de manhã cedo. Isso pra mim, pô, me machucava demais, pô, é o horário que eu tenho com ele, é o horário que ele não tá na aula, é o horário que é meu e dele. Isso me incomodava tanto. E assim, depois que eu parei de beber, pô, minha família melhorou pra caramba, meu relacionamento com meus filhos, com a minha esposa, era algo que me atrapalhava. É isso que eu digo, né? Viva seu filho, aproveite todos os momentos com ele, que o tempo passa rápido, muito rápido. O tempo passa rápido. Demais, pô. Rapaz, eu sempre falo isso, mas um dia eu falei pra minha avó que eu tava com saudade dela, eu tava distante, e eu disse pra ela que eu queria que o tempo passasse rápido, e eu ia rezar por isso, pra que eu pudesse chegar logo
pra dar um abraço nela. Pra dar um cheiro, aquele cheiro de leite de rosa, talco. Sim. Apertar as pelancas do braço, Sim, sabe? sim. Eita saudade que eu tenho da minha avó danada. E aí ela disse pra mim, meu filho, como você é egoísta. Eu com 80 e tantos anos, rezo pra que o tempo passe bem devagar, pra que eu possa aproveitar muito a vida ainda. E você rezando pra que o tempo passe rápido. Desse jeito, vovó morre logo. Rapaz, isso aí... Rapada. Foi, eu sou antes e depois dessa conversa com a minha avó, sabe, velho? E aí, acho que isso começa o meu encerramento hoje aqui com vocês. Foi incrível, foi muito legal. Foi tão bom que Mirla trouxe um papel e ela nem abriu o papel. 4 folhas. Tá vendo? Eu disse pra ela que eu disse que ela não ia precisar abrir o papel, porque... Porque quando a gente fala do que a gente acredita, do que a gente gosta, do que a gente quer que aconteça, a gente fala com coração, a gente fala com vontade, a gente fala com propósito, porque é princípio pra gente isso. Hoje, esse episódio aqui, ele foi muito mais do que falar sobre neurodivergência e outras síndromes. Ele foi sobre humanidade, foi sobre não perder a esperança, foi sobre empatia e respeito. É sobre ver além dos rótulos que a gente cria todos os dias. É sobre ter tempo de qualidade com os nossos filhos e nos esforçarmos para isso, seja lá o que isso nos custar. É ouvir além das palavras, é o olhar, é acolher além das técnicas, apesar de tanto amor que a gente coloque. Obrigado, Vitor, Mila, Claudinho, por vocês terem colocado o coração de vocês nessa mesa, nesse microfone e nesse programa que a gente criou aqui hoje. Obrigado por dividirem um pouco do que vocês sabem, mas que já é muito para quem está assistindo hoje a gente aqui no programa. Eu queria que esse papo chegasse cada vez mais longe e a cada vez mais pais, mais mães, mais professores, mais psicólogas, mais empreendedores, mais professores, mais especialistas. E a gente não vai sossegar enquanto isso não acontecer. Eu sei que eu não estou sozinho nisso. E eu sei que vocês estão comigo. E se você, do outro lado, entendeu que em algum momento isso aqui foi para você, acredite, você não está só. Não está só. E juntos, nós podemos muito, muito, muito mais. O que a gente está fazendo aqui hoje é só o começo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, no YouTube, rede social, Instagram, Spotify, mas principalmente, escolhe uma pessoa e manda esse episódio para alguém. É super importante que cada vez mais mais pessoas conheçam o que a gente está fazendo aqui hoje. Se você é pai e quer participar de um grupo de WhatsApp, onde só existe pai e é uma rede de apoio entre pais que conversa sobre bico de mamadeira, preço de fralda, o que a mãe está sofrendo, ou qualquer outra coisa, mas que o objetivo da gente lá é falar sobre o filho, a gente tem um grupo de WhatsApp que está esperando por você. Então, na descrição aqui do episódio vai ter o link, espero vocês lá. Mas tudo bem, você não é pai, você é mãe, especialista e quer participar disso? Não vai, porque lá só entram os pais. Mas existe um grupo de suporte onde você pode ajudar com ideias, com projetos online e offline para que a gente possa fazer o Fala Papito crescer cada vez mais. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. E esse foi mais um Fala Papito! Fala, papito. Eu vou te dar. Papito, fala, papito. Papito, fala, papito.